Finalizei a carreira de número 26, ficou dessa forma. Vamos iniciar a carreira de número 27, subindo 5 correntinhas. Vamos virar o trabalho. E ponto sobre ponto. 2 correntinhas, vai para o próximo ponto e faz um ponto alto. Vamos preencher o total de 5 espacinhos, trabalhando 2 pontos altos no espaço e sobre o ponto alto, um ponto alto. Preenchi os 5 espacinhos, agora eu vou fazer 3 espacinhos de separação, fazendo 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Vamos preencher o total de 4 espacinhos, trabalhando 2 pontos no espaço e ponto sobre ponto. Ficou assim o nosso trabalho até agora. Vamos fazer 3 espacinhos de separação novamente. E vamos preencher 4 espacinhos no total, fazendo 2 pontos no espaço e ponto sobre ponto. Finalizei os 4 espacinhos, vou fazer 2 correntinhas e ponto sobre ponto, e vou trabalhar o total de 4 espacinhos. Trabalhei os 4 espacinhos, agora eu vou fazer no próximo espaço 2 pontos altos e ponto sobre ponto. No próximo espaço, 2 pontos altos e ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas e trabalho ponto sobre ponto até finalizar minha carreira. A carreira de número 27 vai ficar dessa forma. Vamos iniciar a carreira de número 28, subindo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer ponto sobre ponto. 2 correntinhas e ponto sobre ponto. 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Dentro do espaço, vamos trabalhar 2 pontos altos. E vamos fazer ponto sobre ponto até chegar no próximo espaço. Quando chegar no próximo espaço, você repete o processo trabalhando 2 pontos altos no espaço e ponto sobre ponto. Vai ficar assim o seu trabalho. Essa aqui é a letra V. Vou fazer 2 correntinhas e ponto sobre ponto, 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Vamos trabalhar no espaço 2 pontos. E no próximo ponto, um ponto alto. E você trabalha ponto sobre ponto. Quando chegar no espaço, você preenche. Aqui você vai ficar com 13 pontos altos. E aqui você vai ficar com 19 pontos. Agora, vamos fazer um espacinho de separação. E vamos preencher o próximo espaço fazendo 2 pontos altos. E trabalhando ponto sobre ponto. E assim você vai fazendo em todos os pontos. Trabalhei ponto sobre ponto. E no espaço eu trabalho 2 pontos. Essa é a letra C. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e ponto sobre ponto.
Vou preencher o espaço fazendo 2 pontos altos e trabalhando ponto sobre ponto. Você vai trabalhando em cada ponto de base um ponto alto até chegar no último ponto. Eu fiquei com um total de 19 pontos na letra C e 19 pontos na letra E. Então, eu vou fazer 2 correntinhas e vou finalizar minha carreira trabalhando ponto sobre ponto, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Sua carreira de número 28 vai ficar dessa forma. Vamos iniciar a carreira de número 29, subindo 5 correntinhas. Virando o trabalho. Vai no próximo ponto, faz um ponto alto, 2 correntinhas. Vai no próximo ponto, faz um ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 pontos, vai no próximo e faz um ponto alto. Assim, você vai trabalhando até faltar 7 pontos altos. Fizemos o total de 6 espacinhos. Vamos trabalhar agora ponto sobre ponto. Três, 4, 5, 6, 7, 2 correntinhas e ponto sobre ponto, 2 correntinhas e ponto sobre ponto, assim até faltar os 7 pontos altos, vai dar o total de 5 espacinhos. Trabalhei os 5 espacinhos, já fiz o primeiro ponto do 7 e vou trabalhar ponto sobre ponto até terminar todos os meus pontos. Vou ficar com um total de 7 pontos. Faço 2 correntinhas. Trabalho ponto sobre ponto até completar 7 pontos. 7, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto até finalizar os pontos. Vai ficar assim a nossa letra. Vou fazer 2 correntinhas e trabalhar ponto sobre ponto. Vamos preencher o espaço trabalhando 2 pontos. E fazendo ponto sobre ponto. Assim, a gente vai trabalhar até completar o total de 7 pontos. Trabalhei os 7 pontos, vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no próximo um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no próximo um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, e no espaço eu vou preencher, como eu fiz desse lado, e fazer ponto sobre ponto. Depois, é só fazer 2 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, ponto sobre ponto, até finalizar a carreira. Nossa carreira de número 29 vai ficar assim. Vamos subir 5 correntinhas para iniciar a carreira de número 30. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer ponto sobre ponto, 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Nessa parte, você vai trabalhar ponto sobre ponto, vai fazer 2 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 correntinhas e ponto sobre ponto, até finalizar todos os pontos. Fica assim a nossa letra V. Vou fazer 2 correntinhas. Vou no ponto alto e faço um ponto alto.
e trabalho ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas e ponto sobre ponto até finalizar os pontos. Sua letra O vai ficar assim. Perceba que a letra O é bem parecido com a letra V, né? Agora, vamos fazer duas correntinhas e trabalhar ponto sobre ponto. Chegando na letra C, vamos fazer um ponto em cada ponto de base e depois trabalhar onde temos os espaços, fazer duas correntinhas ponto alto, duas correntinhas ponto alto, até chegar na próxima letra. A letra C fica dessa forma, com 7 pontos altos, 5 espacinhos, né, de separação. Chegando na letra E, vamos trabalhar ponto sobre ponto, fazendo os 7 pontos altos. E você vai fazer duas correntinhas e ponto sobre ponto até o final da sua carreira. Finalizei minha carreira, depois dos 7 pontos, eu fiz o total de 6 espacinhos. Essa é a carreira de número 30, vai ficar dessa forma. Vamos trabalhar 5 correntinhas para iniciar a carreira de número 31. Vamos virar o trabalho e vamos fazer ponto sobre ponto, duas correntinhas e ponto sobre ponto. Agora, a gente vai preencher os espacinhos, trabalhando 2 pontos altos e ponto sobre ponto. Assim, até chegar na parte dos pontos altos. Quando chegar na parte dos pontos altos, você trabalha ponto sobre ponto. A letra E vai ficar assim. Agora, a gente vai trabalhar duas correntinhas, ponto sobre ponto, até chegar na parte dos pontos altos. Chegando na parte dos pontos altos, você vai trabalhar ponto sobre ponto. Sua letra C vai ficar dessa forma. Vou fazer duas correntinhas, ponto sobre ponto. Aqui não tem segredo. Na letra O, você vai trabalhar ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas e ponto sobre ponto, até finalizar todos os pontos. A letra O vai ficar assim. Vou fazer duas correntinhas e ponto sobre ponto. Quando chegar no final dos pontos, eu trabalho duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas e ponto sobre ponto até finalizar todos os pontos. Nossa letra vai ficar assim. Depois que você finalizar todos os pontos, você faz duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas e ponto sobre ponto para finalizar o trabalho. Vai ficar assim a sua carreira. Estamos na parte direita do trabalho, que é a letra E. E aqui, a letra L, a letra U, a letra Z e o coração. Agora, vamos iniciar nossa carreira de número 32. Subindo 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o trabalho e vamos fazer ponto sobre ponto, duas correntinhas e ponto sobre ponto. Nessa parte é tudo igual, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas e trabalha ponto sobre ponto até finalizar os pontos. Fizemos os pontos da letra V, agora vamos fazer duas correntinhas e ponto sobre ponto. E vamos trabalhar
Em cada ponto de base, um ponto alto, depois duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, até finalizar os pontos da letra O. Vai ficar assim a letra O. Faço duas correntinhas e vou para a próxima letra, trabalhando ponto sobre ponto. Você trabalha em cada pontinho, ponto alto. Depois, você faz duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, até chegar na letra E. Trabalhamos a letra C, fizemos 7 pontos e 5 espacinhos, com duas correntinhas e ponto sobre ponto. Chegando na letra E, vamos trabalhar em cada ponto de base um ponto alto. Assim, até finalizar todos os pontos. Depois, você faz duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, e já finaliza a carreira. Finalizamos a carreira de número 32, vai ficar dessa forma. Vamos iniciar a carreira de número 33, subindo 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o trabalho e vamos fazer ponto sobre ponto. Duas correntinhas e vamos trabalhar ponto sobre ponto. Duas correntinhas, pula 2 pontos, vai no próximo e trabalha ponto sobre ponto até faltar 7 pontos. Trabalhei o total de 6 espacinhos, já fiz o primeiro dos 7 pontos. E vou trabalhar ponto sobre ponto até finalizar os pontos. Fica dessa forma. Faço duas correntinhas e trabalho ponto sobre ponto. Assim, até chegar nos pontos altos. Quando chegar nos pontos altos, eu trabalho ponto sobre ponto. Finalizei os pontos da letra C, vai ficar dessa forma. Vou fazer duas correntinhas e trabalhar ponto sobre ponto. Estamos na letra O, vou fazer ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas e trabalhar ponto sobre ponto até finalizar os pontos. Vai ficar assim, a letra O, faço duas correntinhas e trabalho ponto sobre ponto, chegando na nossa letra V. Faço ponto sobre ponto, depois faço duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas e trabalho ponto sobre ponto até finalizar os pontos. A nossa letra vai ficar assim, agora eu faço duas correntinhas e ponto sobre ponto, duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base e faço um ponto alto. Então, essa é a carreira de número 33, ela vai ficar dessa forma. Agora, na nossa carreira de número 34, vamos repetir essa carreira. Você vai subir 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, vai virar o trabalho. E vai fazer ponto sobre ponto. Duas correntinhas e ponto sobre ponto. E assim você vai trabalhando. Onde você tem pontos altos, você faz ponto sobre ponto. Onde você tem duas correntinhas, você faz duas correntinhas, ponto sobre ponto. E assim por toda a carreira. É só você acompanhar a carreira de baixo e fazer igualzinho, tá bom?